Bom, eu vou apresentar um pouco sobre o nosso trabalho, que é uma extensão de lógica proposicional dinâmica para planejamento. Bom, eu vou falar um pouco sobre planejamento, mais especificamente sobre esse planejador, que é o STRIPS, e em seguida eu vou apresentar a nossa lógica. Bom, a ideia do nosso sistema, da nossa lógica, é pegar os programas atômicos da lógica proposicional dinâmica e tratá-las como ações strips. Ou seja, elas vão passar a ter pré-condição e pós-condição. As pré-condições elas devem ser satisfeitas para que a ação possa ser executada e após ela ser executada, o estado seguinte vai ter os efeitos inseridos. Bom, então, o problema do planejamento basicamente é: você tem o estado inicial, um conjunto de ações possíveis e você tem um objetivo. A ideia é você analisar qual sequência de ações você deve fazer para poder chegar nesse objetivo se você estiver nesse estado inicial. É muito usado para programar robôs na inteligência artificial. No caso, a gente vai falar sobre os trips, que é um solucionador de problemas. Ele foi desenvolvido para ser um planejador para o primeiro robô móvel controlado por inteligência artificial. Esse robô foi chamado de Shake the Robot. E então, o espaço do problema das trips é: você tem o estado inicial, você tem os operadores e as condições do objetivo. Como é que é o estado final, né, que você quer atingir. E esses operadores, eles são formados da seguinte forma: eles têm pré-condições e efeitos. Esses efeitos, eles são de dois tipos: eles são uma lista de remoção e uma lista de adição. Eu vou exemplificar melhor essa questão de strips nesse exemplo do mundo dos blocos. O, Nesse mundo dos blocos, a gente pode ver os dois operadores de empilhar stack e de desempilhar no stack, onde eles têm a pré-condição e a pós-condição. Por exemplo, para você empilhar, eles não podem estar empilhados, e para o A ser empilhado em B, o B tem que estar livre em cima. E o A tem que estar na mesa. E aí, essas condições sendo satisfeitas, como por exemplo em S0, você pode empilhar e aí você passa a ter o estado S1, que, que você tem os efeitos aplicados, onde o A passa a estar acima de B, o A não está mais na mesa e o B não está mais livre. Bom, e essa ideia dos strips foi que a gente utilizou para trabalhar nessa questão dos programas em PDL. A gente pode ver aqui nessa linguagem que as fórmulas e programas elas são parecidas como PDL normal, só que a grande área, o diferencial do nosso sistema é que esses programas eles passam a ter associados essas pré-condições e pós-condições, como a gente viu no exemplo de strips. E, e essas pré-condições e pós-condições, elas são definidas mais ou menos dessa forma no caso dos programas. No exemplo aqui você tem uma composição de P1 e P2, a pré-condição dessa composição vai ser a pré-condição do P1, que é executado primeiramente, e a pós-condição é a pós-condição de P2, que foi executado em seguida.
Bom, e a nossa semântica, o que diferencia de PDL é que na definição de modelo precisamos adicionar essas duas novas condições. Elas basicamente representam o seguinte: se você está no estado e uma ação é satisfeita, as pré-condições dessa ação são satisfeitas nesse estado, você tem como executar essa ação. Então, tem um estado seguinte possível, onde a pré-condição, a pós-condição está inserida. Ou seja, o que você executou, esse estado passa a ter esses efeitos. Então, você tem essa ligação, esses dois estados, eles existem. Bom, aqui são os nossos axiomas. Até o 7 são os axiomas da PDL. Já no 8 e 9 é o que a gente adicionou e basicamente eles representam aquilo que eu falei em cima. Se as pré-condições são satisfeitas, é possível que aquela ação seja executada e com isso tem um estado seguinte em que as pós-condições estão inseridas nesse estado. Bom, aqui a gente tem um teorema de corretude do nosso sistema, a gente provou a corretude desse sistema. E agora eu vou apresentar um exemplo. Esse exemplo é o exemplo do mundo dos blocos, só que traduzido para a nossa linguagem. Aqui a gente vê o empilhar e o desempilhar, e com as suas pré e pós-condições. No caso da lista de remoção, a gente representa como não fórmula. E aqui a gente tem o grafo de execução. Esse grafo de execução a gente pode ver aquele estado S0 do exemplo, onde as caixas estão na mesa, e aí elas podem ser empilhadas. Então o A empilha o B, é empilhado no B, e ela passa a estar no estado S1, onde o A está empilhado no B e não na mesa. E não está na mesa. E aí você pode, então, desempilhar. E aí, se você desempilhar, A passa a estar na mesa e aí você passa a ter o estado igual com as mesmas fórmulas de S0. Bom, a gente está com um trabalho em andamento, né? Tem várias coisas que a gente está fazendo, falta fazer. Por exemplo, a gente já começou a trabalhar no algoritmo para geração de planos. A gente tem que provar a completude, analisar a complexidade, decidi-bilidade. Bom, várias possibilidades aí para a gente ainda encaminhar no nosso projeto. Bom, é isso. Muito obrigada.